Abra sua Bíblia, meu irmão. Deuteronômio capítulo 6. Olhe para o verso 1. Abra sua Bíblia. Continue com ela aberta. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir. Verso 2: para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Agora, dê um pulinho, meu querido irmão, até o verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Amém. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Eu serei bem rápido, não quero demorar muito. Senhor Deus e Pai, chegamos, ó Senhor, mais uma vez à tua santíssima presença. Dependemos de ti, Senhor. Sem a tua presença nada podemos fazer. Sem a tua unção, Senhor, a nossa voz se perde no tempo e no espaço. O que nós queremos é que mais uma vez o Senhor escute a nossa oração. O Senhor fale através da sua preciosa palavra, como o Senhor tem falado nesses últimos dias. Edifica, Senhor, teu povo. Fala ao coração dos teus filhos, homens e mulheres, que foram trazidos das trevas para a luz gloriosa do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a Igreja Batista da Esperança, seus ministérios, seu pastor, a família do teu servo. Abençoa, meu Senhor, cada líder desta igreja. Todos sejam cheios do teu Espírito e façam a tua obra, Senhor, com alegria no coração. Esta, meu Senhor, é a minha oração, pela mediação de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, desde quando Deus chamou um povo e chamou para si, o Senhor determinou princípios que têm vazado os séculos, princípios que têm relevância profunda, princípios que orientam a família, princípios que orientam a esposa, o esposo e os filhos, princípios que orientam a família. Desde quinta-feira nós falamos aqui que a família é projeto da soberania de Deus. A família nasceu no coração amoroso do Senhor nosso Deus. E quando a gente olha para o texto de Deuteronômio, vamos encontrar o Senhor se dirigindo às famílias de Israel, às famílias judaicas, ao seu povo. E o Senhor estabelece princípios para os pais, para os filhos. O Senhor estabelece, enfim, princípios para a família. A palavra do Senhor é sempre atual. Aquilo que serviu para a família judaica serve para a minha família hoje no século 21.
Já foi dito que a Bíblia é muito mais atual do que o jornal que circulará amanhã. A palavra do Senhor é muito atual. Ela trata de todos os temas. E a família não poderia, é claro, ficar de fora. E o Senhor trata com a família. Trata com as famílias judaicas. E o Senhor tem, através dos séculos, tratado com as famílias de todas as épocas. E o Senhor trata com a sua família do século 21. Trata com a igreja. Trata com a minha família, com a sua família, em nome do Senhor. Vejam algumas expressões que são usadas no capítulo 6. A palavra diz: tu, teu filho e o filho do teu filho. Ensina a palavra a teu filho e o filho do teu filho. Tu as inculcarás a teus filhos, assentado em tua casa. E mais ainda, quando teu filho no futuro perguntar a respeito das grandes e maravilhosas e poderosas manifestações do poder de Deus na história, vocês estarão respondendo aos filhos a respeito daquilo que Deus fez através da história, abençoando o seu povo, resgatando o seu povo, salvando o seu povo. E continua assim. É assim que deve continuar. Portanto, esses princípios do Senhor devem ser ministrados. Ministrados ao coração dos filhos. Você enquanto pai, você enquanto mãe, recebeu do Senhor a sublime tarefa de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Assim como o judeu se assentava com o seu filho e ensinava a palavra do Senhor, o texto sagrado afirma que o pai judaico, caminhando, ele ensinava os princípios de Deus. Assentado em sua casa, o pai judaico apresentava os princípios do Senhor ao seu filho. Trazia luz ao entendimento da criança. Trazia luz ao pensamento do filho, mas também trazia fogo do Espírito para o coração do filho. Cabe a você. Cabe a você, pai. A responsabilidade é sua. Ministrar ao coração do seu filho. Ministrar a palavra poderosa do Senhor aos seus filhos. Eu não tive o privilégio de nascer numa família verdadeiramente cristã. Não tive. O Senhor Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, entrou na minha vida quando já estava com 19 anos de idade. Mas eu fico imaginando uma família que está aos pés da cruz, e os filhos nascem aos pés da cruz, ouvindo a mamãe orando, o papai lendo a Escritura e orando pelos filhos. Que coisa maravilhosa! O culto doméstico, a Bíblia sendo aberta, a Escritura sendo ensinada aos filhos. É verdade que o culto doméstico caiu de moda. Infelizmente. Caiu de moda. Caiu em desuso. Caducou. Ninguém tem tempo.
A vida é uma correria desenfreada. Não há tempo para o culto doméstico. A família se assentar em volta da Escritura, abrir a Escritura, louvar a Deus, orar, cantar, exaltar o Cordeiro, orar com os filhos. Tudo bem, pastor. Eu oro pelos meus filhos. É importante. É salutar. É bíblico. É correto. Você está fazendo aquilo que é bom. Agora, coisa boa é a gente orar com os filhos, sentar com eles, ajoelhar com eles e buscar a face bendita do Senhor em oração. Orar com os filhos, abrir a Escritura e falar da graça de Deus ao coração do pequeno. Eu lembro dos meus filhos homens, ainda pequenos, depois minhas filhas. A gente fazia o culto doméstico, eles ainda pequenos, e eu fazia uma escala. Amanhã o André será o responsável pelo culto. Ele preparava o texto, os hinos, e ele dirigia o culto doméstico. Depois o Felipe, depois o Júnior. Todos eles participavam do culto doméstico. Era um momento maravilhoso. Eu lembro de uma família na minha igreja lá em Paulo Afonso, estado da Bahia. E eu achava muita graça daquela irmãzinha, a irmã Eufrase. Ela fazia um culto de quase 2 horas. Parecia uma igreja, os meninos assentados, ela abrindo a Escritura e pregando um sermão maravilhoso, falando da graça de Deus, falando do amor de Deus, falando da misericórdia do Senhor. Inculque a palavra de Deus no coração, na vida e na mente do seu filho, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? A palavra do Senhor diz em Provérbios 22:6. E quero usar a paráfrase da Bíblia Viva. Ajude seu filho a formar bons hábitos, enquanto ainda é pequeno. Assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheci um missionário em Caruaru, numa manhã de domingo, na igreja congregacional Vale da Bênção da cidade de Caruaru. E ele contou a sua história. Criado numa família cristã, ouvindo a palavra, a mãe inculcava a Bíblia no coração e na mente daquele menino. Orava com ele, louvava a Deus. Aquele moço, aquele menino foi crescendo, tornou-se um homem e saiu do caminho do Senhor. Ficou no mundão. O mundo acenou para ele. Ele achou bonito o mundo, as propostas do mundo, e ele correu atrás daquilo que o mundo oferecia. E aquele moço passou um bom tempo fora da comunhão, fora da igreja. E um dia ele estava assentado num bar, bebendo com alguns amigos. E de repente ele lembrou de uma coisa.